E para fechar essa parte, ó, a força magnética agora entre fios. Não para um fio, mas agora entre dois fios, tá? Esse desenho é o pior ainda. O ruim desse desenho do magnetismo são todos 3D, então assim, para fazer é uma dificuldade. Você já viu que um professor difícil tem que entender de música para dar acústica, tem que entender de desenho para todas as aulas, tem que entender de... Coitado, é o mais poliatleta. Até atleta é difícil de falar. Até coisa ali. Mas ó, vamos lá. Eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou chamar esse fio aqui de fio 1. Vou colocar cores diferentes. Fio 1, azul. E esse aqui é o fio 2, vermelhozinho. Vai montando junto comigo, vai lá. Para não se perder dessa vez. Então tem dois fios. Tem uma distância entre eles, eu vou chamar de Dzinho. E cada fio tem aqui um comprimento, ó. Tem um comprimento L. De novo, tem duas situações. Tem, mas eu não vou fazer você decorar. Vou fazer você desenhar. Isso aqui é mais rápido que o outro, tá? Esse aqui é até um pouquinho mais fácil de fazer as regrinhas. Mas olha só, ó, eu vou colocar que nesse cara aqui a corrente está subindo. Vou chamar de I1. E nesse cara aqui eu vou colocar a corrente descendo, tá? Vou chamar de I2. O que a gente aprendeu na aula passada? Que campo magnético é gerado por ímãs, só que também é gerado por corrente, certo ou não? Sim, então esses dois fios que são retilíneos geram campo ao seu redor. Para desenhar o campo magnético gerado por um fio, você usa a regra da mão direita. Agora misturou tudo. Agora eu tô voltando à aula passada, tá? Então, regra da mão direita. Lembra dessa regra? Pega a mão direita, o seu dedão é a corrente e você vai girar os seus dedos. O giro dos seus dedos mostra um campo magnético, né? Lembra que é sempre circular ali. Aí então pode entrar, sair para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, independente. Então é o giro da sua mão que vai te mostrar. Então começa com essa aqui, ó. Esse aqui. Tá vendo que a corrente está para cima? Sim, a corrente está para cima. Então coloca seu dedão para cima. Aí você vai girar. Então, ó, existe regiões em volta dele que o campo vai entrar, existe região que o campo vai sair. Tudo bem até aqui? Sim. Só que eu quero saber o campo dele aonde? Aonde está o outro fio. Porque é esse cara aqui que vai sentir a influência dele, não é? Então, ó, à direita do fio em que a corrente sobe, eu sei que o campo entra. De novo. À direita de um fio que a corrente sobe, coloca o dedão para cima e gira a sua mão. À direita do dedão vai estar entrando. Então aqui você coloca um Bzinho. Isso aqui se chama B1, né? Porque é o B1 gerado pelo fio 1. Fala para mim e seja coerente, seja verdadeiro. Esse aqui foi, sim ou não? Esse B1 aqui. Sim. Agora, o fio 2, mesma coisa. Você vai colocar o seu dedão para baixo, e você vai girar seus dedos. Só que agora, ó, eu quero a esquerda dele, porque é o fio 1 que vai sentir a influência, não é? Vai dar a mesma coisa, ó. Dedão para baixo, a esquerda do dedão tá entrando. Então aqui eu também vou desenhar um xizinho. Só que esse aqui é o B2. Você lembra que a gente já falou uma vez isso, ó? Eu, Rubens, eu sinto gravidade da Terra, né? Então, ó, eu tenho massa e eu sinto o campo da Terra. A Terra tem massa, só que a Terra, ela gera esse campo, ela não sente a sua própria gravidade. Porque se ela sentisse a própria gravidade, ela teria uma turbina na bunda dela e sairia voando do nada. Não faz sentido. É como se fosse, eu, Rubens, também gero gravidade. Também tem gravidade ao meu redor. Tá, a cabeça é grande e tal, mas mesmo assim a gravidade é bem pequenininha. Tá? Muito pequenininha. Então ninguém vai sentir a minha gravidade, basicamente. Mas eu gero. Só que eu não sinto a minha. Tá? Então, ó, um corpo gera um campo ao seu redor. Então pode ser elétrico, pode ser magnético, pode ser gravitacional.
ele gera, só que ele não sente o seu próprio campo. Então, são corpos externos, né, sistemas externos que sentem a ação daquele campo. Então, ó, o 1 gera um campo. Cadê a setinha do mouse? Tá aqui. O 1 gera um campo. Quem vai sentir esse campo? O 2. O 2 gera um campo. Sim, quem vai sentir ele? O 1. Tá? Então, um gera, o outro sente. Um gera e o outro sente. Agora você vai aplicar a regrinha da mão esquerda. Então, ó, aqui foi só o desenho do campo, agora vai ser a mão esquerda. Vamos começar com esse cara que está aqui. Ó, campo entrando, xzinho, né? Então, coloca seu dedo indicador da mão esquerda entrando. Só que você vai ter que girar a sua mão para que o seu dedo do meio aponte para cima. Tipo, mostra o dedo do meio para a tela. Então, indicador para dentro e o do meio para cima. Para onde aponta a força? Aponta para a esquerda. Aqui está a força magnética. Assim como você vai fazer a mesma coisa por de lá. Então, entrando o campo, só que o dedo do meio para baixo. Aí a força vai dar para a direita. Qual que é a pergunta que vem sobre isso daqui? É se os fios tentam se atrair ou se repelir. Nesse caso, ó, a força não é uma força de empurrar para fora, então eles tentam ficar mais afastados. Então, isso aqui é uma força de repulsão. Professor, e se fosse tipo as duas subindo, as duas descendo? Vai dar de atração, só quero que você faça, que você tente. Tá? Porque, que nem eu falei, não é de decorar, é de você fazer rapidinho. E é rapidinho mesmo, é 2 regrinhas que você já faz em 30 segundos. É muito melhor fazer a regrinha que você aprendeu do que decorar mais um conceito, tá? Decorar mais uma coisa. Mas, pra gente fechar, ó, essa força que está aqui, como que a gente calcula? Não é B vezes I vezes L? Vou até tirar já o seno, né? Porque é 90 graus. Só que eu vou escolher esse cara que está aqui. Quem que é o campo que ele sente? O campo é o B2. E quem que é a corrente que passa nele? A corrente que passa nele é a corrente 1. Tá? Então é um fazendo o campo e o outro sentindo. Tá? Não tem como sentir o próprio campo. Agora você vai substituir. Da aula passada, o campo gerado por um fio longo e retilíneo vale μ0 vezes I sobre 2πd. E o resto você continua, I1 vezes 0. E, se você quiser deixar uma formulinha bem grande pronta, μ0, I1, I2, L dividido por 2πd. Compensa decorar? Não. Porque se for com número, você vai calcular o campo gerado por 1, você tem o B. Pega a corrente que passa nele, você tem o I. Pronto, você calculou a força. Mas, se você gosta de equação, tá aí mais uma. Fechou? Beleza?